Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou passando aqui para conversar contigo sobre o mandado de segurança individual e coletivo. As ações, né, e os mandados de segurança, eles são entendidos, tanto individual quanto coletivo, são entendidos como remédios constitucionais, ações constitucionais, estão previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal, e o mandado de segurança tem uma peculiaridade, porque a própria lei vai dizer que ele serve para proteger direito líquido e certo, né, que não é amparado nem por habeas corpus ou por habeas data. Rapidamente, o habeas corpus é aquele, então, que está relacionado à privação de liberdade, ameaça de privação de liberdade, e o habeas data em relação à questão de correção ou privação sobre informações, tanto na esfera administrativa quanto se negada na administrativa, e ingresso na via judicial. E o mandado de segurança, ele é para combater, então, ilegalidades ou abusos de poder, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, né, que sofre, então, violação, e essa violação, né, tem que ter um justo receio aí, também de sofrê-la. Então, aqui quer dizer que pode estar no âmbito, na ameaça de sofrer, ou já estar sofrendo por parte de autoridade, tá bem? Tem que ficar claro isso, então, que tem que ser uma autoridade. Então, quando uma pessoa, tanto física quanto jurídica, ela passa por uma ilegalidade ou abuso de poder, tá ok? O que acontece, né? O que são essas autoridades? Essas autoridades, elas são equiparadas em representantes de órgãos de partidos políticos, autoridades, aí, então, da administração, de entidades autárquicas, dirigentes de pessoas jurídicas ou de pessoas naturais, no exercício de atribuições do poder público também, né? E isso se dá no âmbito do respeito das suas atribuições, ou seja, né? Aqui a legislação ela separa a questão, né, da pessoa física, da pessoa da autoridade que está revestida de atribuições. Cuidado com isso, que às vezes a banca pega nesse sentido. Então, não é em qualquer momento, em qualquer ocasião, mas sim na ocasião de ilegalidade e abuso de poder revestido das atribuições do cargo, então, do representante de partido político, autarquia, né? Pessoas jurídicas ligadas ao poder público, o próprio poder público, enfim. E não cabe, não cabe mandado de segurança, né, contra os atos de gestão comercial que é praticado, aí, então, pelos administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista e também concessionárias de serviço público. Então, isso é importante, porque aqui a lei deixa claro que no âmbito dessas três modalidades, né, de questões comerciais de empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionárias, eu não tenho a possibilidade de impetrar o mandado de segurança. Eu tenho também que ela vai falar que quando o direito ameaçado, né, ou violado é de várias pessoas, há a possibilidade, então, né, dessa pluralidade ou de qualquer uma delas requerer o mandado de segurança, tá bem? Considera-se federal a autoridade coatora, ou seja, que está ameaçando ou praticando o abuso ou ilegalidade de poder, né, contra as consequências de ordem patrimonial, né, do ato contra o qual, então, vai requerer o mandado, e essas ações, elas vão ser suportadas, né, ou houverem de ser suportadas pela União ou entidade controlada pela União. Aí, então, essa autoridade será considerada federal, tá bem? A título de direito líquido e certo também, né? Em condições idênticas ocorre em relação ao terceiro, o terceiro pode impetrar mandado de segurança a favor de direito originário, né, se o seu titular não o fizer no prazo de 30 dias, então, quando notificado judicialmente. Então, há a possibilidade do mandado, né, de segurança ser intermediado, impetrado por terceiros, desde que o titular não tenha feito no prazo de 30 dias. Esse prazo é importante você guardar, tá bem? Que mais? Em caso de urgência, né, é permitido, observados os requisitos legais, que o mandado de segurança seja impetrado por telegrama, radiograma, fax, né? O fax acho que nem existe mais, mas enfim, a legislação vai falar sobre isso, ou outro meio idôneo eletrônico aí que tenha autenticidade comprovada. Então, aqui a lei dá uma abertura em relação à organização e à forma de impetrar esse mandado de segurança, lembrando que eu posso, né, pedir a antecipação dos efeitos da tutela também aí em sede de mandado de segurança, tá bem?
O juiz, né, em caso de urgência, vai notificar a autoridade também, da mesma forma, radiograma, telegrama ou outro meio, né? Hoje em dia é e-mail, WhatsApp, nós temos normativas do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido. O texto original da petição, ele é apresentado, então, aí em 5 dias úteis, segundo a lei, né? E nós temos aí que não se concede mandado de segurança em algumas possibilidades, entre elas, né, quando o ato do qual caiba recurso administrativo com esse efeito suspensivo, independente de caução. Então, eu tenho, o que a lei quer dizer aqui, né, que se eu ainda tenho a possibilidade de fazer recursos administrativos, de pedir efeito suspensivo, né, independente de dar caução, aqui não é momento ainda para o mandado de segurança. Também não cabe mandado de segurança de decisão judicial, da qual caiba recurso, inclusive com efeito suspensivo, né? Aqui nós temos uma ressalva importante, porque muitas vezes a gente tem lacunas, né, dentro do nosso procedimento jurídico em que não há um recurso cabível. Então, muitas vezes, ingressamos aí com mandado de segurança para haver o direito, principalmente no caso de efeito suspensivo, né, em recursos como lá no direito do trabalho, algo que vem já, de certa forma, caindo em desuso, porque não está sendo mais tão usualmente atribuído. Porém, há essa possibilidade de, quando eu não tenho a concessão do efeito suspensivo, eu ingressar com um mandado de segurança. Por quê? Porque eu não tenho outra forma de recurso, né? Eu não tenho, por exemplo, agravo de instrumento nas mesmas modalidades e competências que eu tenho lá no processo civil, ok? E também não cabe mandado de segurança da decisão judicial transitada em julgado. Por quê? Porque da decisão transitada em julgado cabe ação rescisória, tá ok? E aí depois a gente pode até ver a questão da ação rescisória num outro momento. O mandado de segurança é composto por petição inicial, vai ter resposta, né? Vai ter ali as provas, eu já tenho que juntar, né? O mandado de segurança que tem essa peculiaridade, então eu tenho que juntar na inicial a prova do meu direito líquido e certo, para que isso fique, né, organizado de forma a já garantir o meu direito, certo? Ou o direito do coletivo, se é um mandado de segurança coletivo. Tem que preencher a petição inicial, tem que preencher os requisitos lá do Código de Processo Civil, né? Eu tenho que juntar, então, instruir, né, os documentos necessários que comprovem o abuso e ilegalidade de poder dessa autoridade coautora, né? Também, se a autoridade tiver, né, preenchido algum documento, também vou juntar esses documentos. E o que mais, assim, depois disso, né, geralmente o mandado de segurança, ele já vai com pedido de antecipação de tutela, o juiz pode dar ou não, deferir ou não, primeiro observar, né, os critérios de ouvir a autoridade coautora, pedir informações para depois decidir se vai deferir ou não a antecipação de tutela, mas depois disso nós temos os primeiros enfoques de despacho do juiz, e a lei vai trazer isso para nós, né? Lembrando, pessoal, que o mandado de segurança, ele pode ser extinto, né? E poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, aí, se a decisão denegatória não tiver apreciado o mérito, né? Então, isso é importante você guardar. Eu tenho prazo de 120 dias aí, né, em relação ao mandado de segurança. Outra coisa, quando eu falo sobre o juiz, né, então o juiz vai notificar o coautor do conteúdo dessa petição inicial, o prazo para apresentar cópias dos documentos, né, enfim, corroborar outras informações é 10 dias, segundo a legislação, né, isso é importante aí. E o juiz, então, como eu te falei anteriormente, ele pode conceder ou denegar sob liminar, né? E essa liminar, pessoal, quando ela não é concedida, ou ela é concedida e a parte coautora entende que não há direito ali a ser amparado, cabe o recurso de agravo de instrumento, é importante tu guardar. Não concedida essa medida liminar, né? Então, há a possibilidade do agravo de instrumento, e os efeitos da medida liminar, elas vão persistir até o momento da sentença, né?
da prolação da sentença, inclusive podendo haver a confirmação da medida já concedida de forma antecipada, tá? Salvo, claro, se ela for revogada ou cassada, enfim. E deferida a medida liminar, né? Então, esse processo, ele tem uma prioridade de julgamento, esse que é um ponto importante também de tu guardar. A inicial, ela, se ela não seguir, né, os requisitos lá do Código de Processo Civil, ela pode ser indeferida, né? O juiz, assim como o juiz pode mandar emendar a inicial, ela pode ser desde pronto a indeferida por uma decisão que será motivada, e quando for o caso, né, desse mandado de segurança, vai ser por falta de requisitos legais ou até mesmo por falta de decurso, né, do prazo legal para a sua impetração, tá ok? Concedido o mandado de segurança, é importante ainda te dizer, né, que pode haver parecer do Ministério Público, principalmente quando ele atua como, né, fiscal da lei ou até mesmo como fiscalizador, né, das partes hipossuficientes, e quando o juiz, então, ele concede o mandado, esse mesmo juiz, ele vai efetuar o ofício, vai ordenar aí a remessa do ofício, né, através do juízo, tanto por e-mail, enfim, por correio, sobre o inteiro teor da sentença à autoridade coatora. Então, aí, se tiver caso de urgência, né, então vai ser tomadas as devidas providências. Na prática, é muito comum a utilização do e-mail, por exemplo, até mesmo do oficial de justiça por WhatsApp. Da sentença, é uma decisão terminativa, né, denegando ou condenando através do mandado de segurança, caberá o recurso de apelação. Concedida a segurança, a sentença estará, então, sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, isso é importante tu guardar, e entende-se a autoridade, então, coautora, o direito de recorrer. Então, há a possibilidade tanto da entidade quanto da autoridade a qual essa entidade representa, tá ok? A sentença, né, que concede o mandado de segurança, ela pode ser executada provisoriamente, isso é um outro ponto importante, porque todo mundo fala em mandado de segurança, mas ninguém lê as entrelinhas e como é que funciona realmente essa ação na prática, né? Então, ela pode ser executada provisoriamente, né, salvo nos casos em que for vedada a concessão de medida liminar, que tem algum outro tipo de ressalva, né? Então, isso é importante. É cabível também, né, o pedido de suspensão dessa execução provisória, né, quando denegado o provimento de agravo de instrumento, enfim, contra a liminar, pode-se pedir a suspensão, principalmente da execução, para não causar nenhum tipo de prejuízo maior. E, por fim, né, para nós encerrarmos essa nossa conversa hoje sobre o mandado de segurança, os processos de mandado de segurança, então, e os seus respectivos recursos, eles têm prioridade em todos os atos judiciais, né, salvo o habeas corpus. Então, o habeas corpus está acima, né, em relação à prioridade do mandado de segurança. Na instituição superior, deverão ser elevados a julgamento na primeira sessão, então, aí que se seguir a data em que eles tiverem sido conclusos para o relator, e o prazo para a conclusão dos autos não pode exceder a 5 dias. Esse prazo é importante tu guardar. Do mandado coletivo, né, algo que é importante aí para ti é que o mandado coletivo, ele deve ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de interesses legítimos e dos integrantes, né, dos seus integrantes, ou até mesmo da finalidade partidária, e também organizações sindicais, entidades de classe, associação, legalmente constituídas também podem ingressar com mandado de segurança para averiguar e garantir direitos a, então, os seus assistidos, desde que estejam em funcionamento há pelo menos 1 ano, tá? Então, guarda aí esse 1 ano. Direitos líquidos e certos em sua totalidade, em parte, né, dos seus associados, dos seus membros, no forma dos estatutos aí, tá ok? Sendo dispensada, então, a autoridade especial para isso. Lembrando, pessoal, que esse dispensada, geralmente, ele vai ser trocado, né, aí por essencial, né, sendo obrigatório a autorização especial. Não há a necessidade de autorização especial para sindicato, entidade, associação representar aí, então,
os seus membros e associados, tá ok? Os direitos protegidos, então, por mandado coletivo, né? Mandado de segurança coletivo, geralmente são os coletivos. Opa, ficou redundante, né? Mas os coletivos no sentido dos transindividuais, de natureza indivisível, né? Em que o seu titular seja um grupo ou uma categoria de pessoas que estão ligadas, né? Aí por um determinado linhame, e os individuais homogêneos, que são aqueles decorrentes de uma origem comum, né, de uma atividade ou até mesmo de uma situação em que seja, então, que abranja a totalidade dos membros ou a totalidade do impetrante, ok? Acredito que seja isso, pessoal, nesse primeiro momento dessa nossa conversa sobre o mandado de segurança. Eu espero que tu tenha conseguido compreender bem, espero que tu esteja gostando dos nossos vídeos. Peço gentilmente que você siga lá a nossa página no Instagram, @professora Karina Artêncio, curte o nosso vídeo aí, se inscreve no canal, te agradeço, até uma próxima, tchau, tchau.